Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quinta-feira, 7 de março de 2013. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E ainda hoje, Firmino, coordenador para os portadores de necessidades especiais, vai responder ao vereador Pezão do PT, que o criticou. Também ainda hoje, o vereador Geraldo Celestino do PSDB ao vivo aqui no estúdio. E também vamos falar com o William Panek sobre meio ambiente. E atenção agora para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca: incerteza na Venezuela, multidão vela Chaves e disputa eleitoral começa. Folha de São Paulo, missão das tropas é eleger chavista de chefe militar. O exército na Venezuela tem partido, e é o partido de Hugo Chávez. O Estado de São Paulo destaca: a Venezuela se despede de Chaves e teme instabilidade. O Correio Brasiliense, antes mesmo do adeus a Chaves, começa a briga pelo poder no país. Valor Econômico, o Banco Central muda posição e já admite elevar a taxa básica de juro. E o 0 Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, alertas ao ensino gaúcho. Já a Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos circula destacando: o céu Ponte Alta tem obras abandonadas. O Corinthians perdeu a série invicta, né? Na Libertadores. Tijuana. Bom dia. Bom dia. Tijuana quebra a série invicta do Timão na Libertadores. Bruno admite que Elisa foi morta e esquartejada. Até que enfim, finalmente. E a manchete: Ministério Público abrirá 2 investigações sobre PTU em Guarulhos. Vamos saber do tempo com o Virgílio Rocha. Pois é, bom dia Pedro, bom dia Roberto Samuel, bom dia amigos da Rádio Imprensa e da TV Cantareira. Antes do tempo, só para destacar, o Corinthians perdeu por 1-0 para o Tijuana na Libertadores e o Palmeiras também perdeu. Ontem perdeu para o Tigre, também por 1-0, gol nos acréscimos. Os palmeirenses estão contentes. Os palmeirenses? Não, mas perderam também, né? Eu sei, mas ficou a derrota do Corinthians. Sim, ficou no empate, elas por elas. Mas a previsão do tempo para hoje é de sol forte pela manhã e chuva à tarde, né, para refrescar. Nos próximos dias, amanhã... Microfone, voltamos aqui. Então, o pessoal tem um botão que as pessoas precisam aprender on-off. Bom dia, Virgílio. Pois é, vamos lá então com a previsão do tempo. De sol forte pela manhã e chuva à tarde. Amanhã e no fim de semana o tempo segue aberto com sol. O calor ainda causa chuva rápida. A máxima para hoje 32 graus. Na sexta 33, sábado também 33 e domingo máxima de 32 graus. Vamos ao primeiro destaque de Roberto Samuel. Bom dia. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. Hoje, dia de sessão na Câmara Municipal de Guarulhos, e nos últimos dias as sessões têm sido bastante com muitas discussões, né? Muitas discussões, pirueiros lá. Veementes, veementes, né?
PT, PSDB, muita discussão e algumas votações. Hoje vamos falar mais sobre isso. E também destacando que mais suplentes devem chegar à Câmara Municipal. Suplentes do PT, né? Exatamente. Já confirmamos ontem, inclusive, liguei para algumas pessoas e praticamente confirmado, Arnaldo Souza deve assumir por 30 dias na vaga de Pezão. Tá ok. Que já vai sair, mal entrou, já vai sair da Câmara para uma cirurgia, é isso? Exatamente. Ele está com o fêmur quebrado e ele precisa fazer essa operação. Tá ok. Produção, vamos a um rápido intervalo. Atenção, atenção. Ainda hoje nós vamos sortear ingressos. Nós vamos sortear 4 ingressos para o show de Maria Gadu, tá certo? Ontem mesmo, a lotação, os ingressos se esgotaram. A distribuição começou ontem às 14 horas. Verdade. Estava prevista para ontem, a partir das 14, hoje e amanhã. Então acontece que ontem mesmo os ingressos já se esgotaram. Ainda temos 4 aqui para sortear ainda hoje, então, o show de Maria Gadu. Amanhã, dia 8, no Adamastor. Para minha surpresa, viu, Roberto, ou para minha ignorância, como queira, eu pensava que seria no Teatro Adamastor. Na verdade, não, na área externa, né, do Adamastor, até porque o teatro está em reforma. Então, participe, 4 ingressos, uma promoção do Radar de Notícias com a Secretaria de Cultura de Guarulhos, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Sempre. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? São mais de 50 milhões de jovens do Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Coal in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore, but you hand it to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 get a burger about it makes the world go round. Sete horas e 8 minutos, 7 e 8, Radar de Notícias ao vivo. Participe ainda hoje o sorteio, 2 pares de ingressos. Show de Maria Gadu amanhã, Secretaria de Cultura e Radar de Notícias. 2451-2121, 2459-2727. Conosco já no estúdio, vereador Geraldo Celestino, do PSDB de Guarulhos. Bom dia, vereador Celestino. Bom dia, Pedro Notário. Bom dia, Roberto Samuel, ouvintes do Radar, telespectador da TV Cantareira. Um prazer estar aqui com vocês. O senhor me dizia que lá na região do Secap há um problema na Avenida Odair Santanelli? Tem um problema muito grave lá, Pedro, que está provocando acidentes todos os dias. A Odair Santanelli foi recapeada no ano passado, foi feito recapeamento em cima do paralelepípedo. Então nós temos ali uns 10 a 15 centímetros de massa asfáltica. E quando o coletivo, o ônibus param para o passageiro descer, principalmente as pessoas que é de terceira idade, ele para um pouquinho antes da guia e a pessoa vai descer, fica mais alto
a escada do ônibus com a rua. E as pessoas acabam pisando fica um buraco, a pessoa perde o equilíbrio e cai. Então está tendo aí quedas todos os dias de pessoas da terceira idade. Liguei para o Atílio Pereira, o secretário de Trânsito e Transporte, e ele propôs que conversasse com os condomínios para os condomínios colaborarem nessa obra. Eu falei que não, é obrigação da prefeitura, o transporte coletivo. Um absurdo. Então eu acho que tem que ver isso aí urgentemente. É só no local do ponto de ônibus. Só no local nos pontos de ônibus. O secretário pede material? Tem 3 a 4 pontos de ônibus secável. Vereador, vou pedir uma parte. Que tem esse problema. Vou pedir uma parte do senhor. É o Gabriel Espinosa, é isso? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Pedro Notaro, Geraldo Celestino. Um bom dia especial aos nossos ouvintes e telespectadores também. Eu trago as informações a respeito da criminalidade e nesta noite tivemos 2 mortes em Guarulhos. A primeira aconteceu na rua Alameda dos Pinheiros, bairro dos Pimentas, por volta de 1h da manhã de hoje. A polícia chegou até o local e encontrou um indivíduo baleado a tiros em sua própria residência. Agora a polícia vai trabalhar para solucionar as circunstâncias deste crime. A outra morte aconteceu na rua Maria do Carmo, no bairro do Picanço, por volta das 18 horas de ontem. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, mas quando chegou ao local, encontrou um indivíduo ferido e precisando de atendimento médico. Foi encaminhado ao Padre Bento, hospital que fica localizado aqui no Jardim Tranquilidade, onde não resistiu aos ferimentos, então tivemos a segunda morte da noite lá no Hospital Padre Bento. Como eu disse, a polícia vai trabalhar para solucionar e esclarecer as circunstâncias que aconteceram estes 2 crimes. Pedro, é com você. Ok, Gabriel Espinosa, voltamos aqui no estúdio, produção da TV Cantareira, vereador Celestino. Vereador, pelo que eu entendi, então a questão é nos pontos de ônibus, ali nos pontos de ônibus, na Avenida Dair Santanelli. Então é um problema gravíssimo e peço aí ao secretário que é responsável pela pasta que tome as providências imediatamente. E não dá para esperar, viu, Pedro? Não dá para esperar nem... Eu acho muito pequeno pedir material para os moradores do Parque Central. Não, ele propôs como a calçada a responsabilidade da calçada é do proprietário, então seria os condomínios. Tá? Mas é ponto de ônibus, porque tem que fazer uma reforma ali para você fazer uma como tem aqui no centro. Uma plataforma. Coisa simples. Ser feito. Aliás, foi muito bem feito aqui no centro. Muito bom. Da Patrícia Veras. Né? Foi a Patrícia que fez. A Patrícia, ela errou em algumas coisas, com os caixões, e acertou em outras. Então, foi muito importante. Falando ainda sobre essa questão viária, vereador, como é que está aquela questão do acesso à Dutra, que vai sair do Parque Secap, e também falando sobre esse acesso, aquela questão do antigo batalhão, que algumas pessoas estão reclamando que ali estava sendo... Não, primeiro eu vou falar do acesso à Dutra. Certo. É urgente, atenção, secretário Atílio, assim que fala mesmo. Atenção, secretário Atílio. A entrada da Dutra, para você retornar ali pelo Parque Secap, você retorna ali próximo ao Poupa Tempo, e nós temos um acesso à Dutra ao lado da TOD. Tem um retorno, em frente ali à comunidade de Ratsu, tem um retorno, que a comunidade do Secap pode retornar e acessar a Dutra pela TOD. Está lá fechada pela prefeitura, não sei o motivo. Eu conversei com alguns policiais federais e falaram que ali só depende da prefeitura para abrir e já está aberto, porque ali tem uma pista de rolagem. Não foi a nova Dutra que fechou? Não, foi a prefeitura que fechou, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Então, a palavra do secretário Atílio, porque aquilo ali é uma saída importantíssima para os moradores da região, para os comerciantes local, porque não atrapalha em nada a rodovia Presidente Dutra, porque foi feita uma pista ao lado, que dá acesso à rodovia e não tem perigo nenhum de causar acidente. Então eu estou indignado, ali há mais de um ano, ali fechado aquele espaço ali, com aquele material concreto ali fechado. Surpresa para mim, eu imaginava que... Passa lá, dá uma passada. O senhor poderia pedir para a assessoria mandar fotos, por favor? Mando, eu tiro foto hoje. Eu gostaria de saber. Questão batalhão, tá? Hoje nós vamos puxar a orelha do Atílio. O batalhão do Parque Secap, um dos responsáveis pela mudança ali, o incentivador foi o secretário Atílio Pereira. Também. Inclusive nós colaboramos ali com a iniciativa privada, solicitando a ajuda da iniciativa privada para reforma do antigo Clube de Mães, com a alegação que seriam feito a saída, a extensão da rodovia da Marginal Baquirivô. Acabaria o Bobódromo, você viria pela Marginal Baquirivô e acessaria direto a Dutra.
Então, tem um projeto ali de acesso à Dutra, então a prefeitura tem que tomar providência imediatamente de derrubar aquele Antigo batalhão. aquele equipamento, aquele antigo batalhão, porque já está juntando moradores de ruas, perigos de crianças que passam ali para a escola, corre um perigo ali de vândalos, de criminosos ali na região. Então a população pede socorro urgentemente ao prefeito Sebastião Almeida, que determine a derrubada imediatamente do antigo batalhão, porque não está servindo para nada, está ali juntando. É área pública, aquela área é da CDHU e a CDHU cedeu para a prefeitura. Para fazer derrubar é tão fácil. Muito fácil, muito fácil. Então é urgente, urgentíssimo, inclusive juntando água, Pedro Notário. Talvez o perigo da dengue. Eu pensei na Proguaru, que tem uma agilidade. Eu acho que o prefeito tem que determinar imediatamente. Sim. Imediatamente. Vereador, aproveitando, vamos falar daquela favela que está surgindo na região lá do Hospital Geral. Como é que está aquela situação? Aquilo ali é a morosidade da justiça. A CDHU congelou a favela, colocou segurança ali, não aumentou nenhum barraco do ano passado para cá. Tem segurança ali dia e noite. A CDHU entrou com reintegração de posse, o juiz já deu a reintegração de posse desde o mês de novembro. A questão é a notificação, problemas oficiais de justiça, para notificar as famílias. Me parece que agora estava terminando aí as notificações e terão um prazo de 30 dias a partir que o último for notificado. Então, a última família notificada, notificação, então vamos tentar incluir no Podemos pôr um outdoor lá anunciando, né? em um projeto social, aluguel social. E a CDHU já providenciou, então está por poucos dias ou meses, porque depende da intimação do oficial de justiça. Pelo menos ela está contida, não está crescendo. Está contida, não está crescendo. Tá, ok. Hoje é de sessão, né, vereador? Hoje é dia de sessão na Câmara, vamos aí tentar fazer uma sessão produtiva, limpar a pauta. Nós fizemos um acordo na terça passada, onde nós conseguimos votar em torno de 52 itens, então hoje novamente nós vamos repetir tentar fazer esse acordo com o líder do governo, com as lideranças partidárias, para a gente agilizar aí o processo no Legislativo. Pelo menos já percebo que o senhor estará presente hoje, né? Com certeza, eu não falto sessão, eu estou em todas as sessões, devido, a não ser com algum caso de saúde, mas a gente sempre está presente. Semana que vem o senhor se submete a uma cirurgia? Então, Pedro Notário, eu solicitei autorização para a Unimed, para a minha cirurgia. Eu sou conveniado da Unimed, e solicitei autorização já faz 8 dias, até agora eu não obtive resposta, onde eu cobrei quando eles vão me autorizar a realizar a cirurgia. Então eu estou dependendo do meu convênio médico para autorizar aí a nosso. Agora a negativa tem que ser por escrito, né? É uma novidade, né? Tá ok, vereador. Mas não havia problema o nosso convênio. Meu convênio está em dia, Pedro. Eu sei. Não basta estar em dia, não. Pedro, você colocou agora há pouco do show da Maria Cadu amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Exato. Então a gente quer saudar todas as mulheres aí do nosso de Guarulhos, as mulheres do nosso Brasil, porque são as guerreiras, as mulheres são mais fortes do que os homens. A gente fala que a gente é forte, o homem tem uma febrezinha, uma gripezinha, já cai de cama. A mulher não, a mulher é lutadora, a mulher tem seus problemas do dia a dia, tem dupla função, trabalha fora, cuida da casa, então e saudar todas as mulheres do nosso município. E por falar em mulher, infelizmente a nossa Câmara Municipal diminuiu a bancada das mulheres esse ano. Foi eleita apenas duas vereadoras, a Vera Souza e a Genilda. A Genilda não assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social e assumiu lá a Dona Maria como suplente. E o suplente na Câmara não pode fazer parte de comissão. Então eu faço parte da Comissão das Mulheres da Câmara, juntamente com a Vera Souza, que é a presidente da comissão, eu e o vereador Auriel. Então nós estamos aí tentando fazer algumas alterações no regimento interno, para que quando o suplente assuma acima de um mês, acima de 30 dias, ele possa fazer parte de comissões, porque aí nós temos a Dona Maria, temos outros suplentes que podem assumir aí, outras mulheres que podem assumir, e fazer parte das comissões. Então nós estamos hoje super carregados, e a comissão de mulheres tem que ser dirigida por mulheres. E nós estamos lá, a Verinha de Souza, a nossa presidente, e eu e esse vereador e o vereador já fazemos parte. Então eu quero saudar as mulheres e dia 15 vai haver aí uma sessão solene na Câmara Municipal em homenagem às mulheres do município aqui de Guarulhos. Ok, obrigado, vereador Celestino, até mais tarde. Obrigado e vamos para a Câmara Municipal lá. Acompanhar os trabalhos. Acompanhar os trabalhos e para o debate. Pelo menos o senhor vai, tem gente que nem aparece. Não, vamos. É verdade. Produção, 2 minutos e voltaremos. Radar de Notícias.
As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Horas e 21 minutos, 7h21, Radar de Notícias ao vivo. Participe ainda hoje, sorteio 2 pares de ingressos. Show da Maria Gadu amanhã no Centro Cultural Adamastor, tá certo? 2451-2121, 2459-2727. Ligou para cá, Edmício, é isso? Ednício. Ednício, tem razão, é um N aqui. Ednício do Parque Cocaia. Atenção, sai, moradores lá do Parque Flamengo, da região do Cocaia, dizem que está havendo falta d'água. O problema deve ser o rodízio, né? As pessoas o Parque Flamengo ficou muito bonito, viu, Pedro? Oi? Ficou muito bonito esse Parque Flamengo. Um bairro... Que é um condomínio? Não, é um bairro. Um loteamento? É um loteamento já bem antigo. Teve alguns problemas com relação à documentação, mas ficou realmente muito bonito. Bom saber. Aliás, eu fiquei surpreso outro dia no Cocaia, cada construção, né, cada empreendimento na região. Então, cresceu muito lá. Mais ou menos naquela área lá. Bom, conosco aqui no estúdio, William Panek. Bom dia, William Panek. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar de meio ambiente, Roberto? Exatamente. Ele que tem um projeto bem interessante aqui na região central, chamado Recicla Cidadão. Inclusive, Pedro, eu estive lá algumas vezes e eu fiquei impressionado como as pessoas vão até o Instituto levando material reciclado já separado, limpinho. Eu não sei o endereço. Onde é que é, William? É no Rosa de França, ali perto da Faculdade Integrada de Guarulhos. Sim. Como o Roberto falou, esse projeto já tem 6 anos, Pedro. E vai completar 6 anos em junho. E essa modalidade do autosserviço é o que sobrou do Instituto. Esse projeto ele atingiu 5.800 famílias num processo contínuo de educação ambiental na introdução da coleta seletiva. Por vários fatores, e o principal de uma falta de apoio do poder público, o projeto de coleta seletiva, Pedro, tem que ser feito com equipamento público. Uma organização não governamental como a nossa não tem a pretensão de permear numa cidade de 1.300.000 habitantes, 320 km². Então você tem que usar o equipamento público para que isso chegue a toda a população. 342, só 342. É maior ainda. É maior ainda. Então, e o projeto foi um sucesso, porque ele conseguiu, nas regiões onde ele foi inserido, de perpetuar o processo de coleta seletiva. Até quando o caminhão não passava mais, desde outubro do ano passado, final de outubro do ano passado, algumas pessoas que tinham essa cultura e criaram essa cultura começaram a levar para a nossa sede lá no Rosa de França, onde a gente tem outras ações sociais, né, Pedro? Como o Roberto teve a oportunidade de retratar, nós temos um telecentro, nós temos cursos profissionalizantes, temos uma biblioteca comunitária
Enfim, a gente conseguiu fazer uma modificação do bairro lá. Rosa de França, entre Vila Rosália e aqui a proximidade do zoológico, é isso? Com certeza, é ali do lado. O Rosa de França, ele fica desde a Cajuru, da Rua Cachoeira, até ali a Avenida São Luís, que é a limítrofe ali da Faculdade Integrada de Guarulhos, da Unimesp. Né? Tá vendo, Seminaldo? Dessa vez meu GPS funcionou, tá vendo? Exatamente. Seminaldo, obrigado pela audiência, Seminaldo. Seminaldo sempre tá Me diga uma coisa, a coleta de lixo, essa seletiva, não deve, já tentaram implantar, por exemplo, no Jardim Santa Francisca, na região central, não deu certo? Qual a sua opinião a respeito? Porque a coleta, primeiro tem que ter vontade política. Primeiro. E primeiro você tem que criar um ambiente... Boa. Você tem que criar um ambiente que possibilita, porque não é só levar informação para o cidadão para praticar esse processo que todo mundo alardeia da coleta seletiva. Você tem que dar uma porta de saída. Porque eu tenho certeza que muitos seus telespectadores fazem esse processo já há muito tempo, só que deixam na frente da casa, esperando que um catador, que é um ser humano, ele não tem função de limpeza pública, fazem uma demagogia com esse ser humano que está um contingente de pessoas que está à margem do Estado. Estão fazendo um serviço que é obrigação pública, de limpeza pública, e estão transportando essa responsabilidade para ele, e ele só pega 2, 3 tipos de material, Pedro. E ainda quando esse material tem algum valor. Porque a gente não pode esquecer que isso é commodities. Abaixou o preço do papelão, o catador não vai ficar pegando papelão, ele vai guardar carro. Ele migra para uma outra atividade. E nós criamos uma cultura muito engraçada, Pedro, no nosso país. Quando você fala de reciclagem, você acha que o cara ganha muito dinheiro. A pessoa que compra e vende um tipo de material, ele pode ficar até milionário. Ele vai comprar e vender o aço, comprar e vender o papelão, comprar e vender a PET. Quando você faz isso como política pública, para o meio ambiente, Pedro, 1 quilo de isopor que não vale nada é igual a 1 quilo de cobre. Você tem que tirar isso do meio ambiente para que ele não contamine o solo, porque isso você tem que armazenar, isso custa para o ente público. E o que aconteceu, eu acredito? Não existe um ambiente, porque não adianta só você levar a informação, como eu disse, mas tem que ter um caminhão que vai buscar na casa da pessoa. Senão ela deixa na porta, se ninguém pegar, vem o caminhão da Quitanda, leva tudo pro lixo comum. Aí a pessoa fala, por que eu estou separando uma coisa que amanhã vai para o mesmo destino? E segundo, criar um ambiente para absorver esse material. Porque esse material, depois de coletado, Pedro, se ele não for separado, ele é lixo. Você tem que separar ele. Para separar, ele precisa de mão de obra. Então, você põe uma mão de obra que custa 600, 700 reais, para separar material de 20 centavos, 30 centavos, não fecha a conta, tem que ser subsidiado. Você conseguiu alguma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente ou não? Não conseguimos. A gente fez um projeto em relação, apesar que isso não é responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, isso é de serviços públicos. Aqui eu faço até uma reverência, a secretária Maria Helena é uma profissional do bem, é uma professora séria, é uma profissional séria, mas isso depende de coisas maiores que é do prefeito, né? Tem que ter recurso, você tem que ter verba para fazer isso, e a gente não conseguiu estender a parceria, Pedro. Só vou pedir uma parte aqui ao William Panek. É o Gutenberg Tavares, é isso? Bom dia, Gutenberg. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio, bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Hoje já em Guarulhos, Pedro, mas ainda com algumas informações complementares da 7ª marcha das centrais sindicais e movimentos sociais que aconteceu ontem, durante todo o dia em Brasília. Cheguei agora há pouco, não deu tempo de apurar muita coisa aqui na cidade. Eu noto que tem algumas vans aqui circulando pelo centro, né? A gente sabe que algumas conseguiram eliminar. Ainda sobre a marcha ontem, só registrar a presença de algumas lideranças sindicais aí da cidade, o que demonstrou, enfim, a todo instante, presidentes das centrais citavam a cidade de Guarulhos, os sindicalistas, enfim, os trabalhadores da cidade, que mostra que Guarulhos tem uma relevância nacional na questão dos sindicatos, e por toda a questão da indústria, do comércio, enfim, por essas questões. E estava presente lá também o Heleno, o vereador Heleno, foi recentemente eleito aí pelo PDT. É isso, Pedro. O Gutenberg, na escuta? Sim, pode falar. O Heleno foi de ônibus mesmo? Sim, o Heleno foi de ônibus junto com a comitiva que saiu daqui, próximo do Sindicato Metalúrgico. Eu não sei se voltou de coletivo, mas foi de ônibus. Tá ok, Gutenberg. Obrigado pela participação. Voltamos aqui no estúdio. William Panek. William, qual é o endereço do Recicla Cidadão? O Instituto está estabelecido ali na Avenida Otto Luiz Silveira, no Jardim Rosa de França, é muito próximo da Igreja da Vila Rosália, Pedro. Ali perto da igreja, então? Você descendo na Rua da Igreja, que desce o ônibus, vai ter uma praça ali no Rosa de França, e a rua é uma rua paralela. A Sueli do Parque Continental 2, ela pergunta se o Recicla Cidadão vai voltar a passar pelo menos uma vez por semana com o caminhão nas casas. Sueli, esse projeto ele não deveria nem ter cessado. É que chega um momento que foge à nossa responsabilidade.
A nossa entidade não tem nenhum recurso público e todo esse projeto de 5 anos ela se manteve com o subsídio dela própria, de algumas empresas que nós ajudamos. E algumas pessoas, Pedro, acreditavam que ainda nós vivíamos disso. Vocês estavam ganhando dinheiro com isso. Então eu fico triste, Pedro, porque um projeto que cessou já há 5 meses não teve nenhuma sinalização de substituição desse projeto, ou de busca de reativar esse projeto. Ele está parado hoje? Hoje ele tá parado, o Casa a Casa se paralisou, porque o custo operacional disso era muito grande. Você imagina 5 anos no processo contínuo. Ele atendia 22 bairros, Pedro. E nenhuma empresa ajuda? 5.800 famílias. A empresa, ela tem o seu fim social, mas ela também tem o seu budget, né? Ela vai até onde... Tem o quê? O seu budget, ela tem o seu orçamento para gastar no ano. Então, por exemplo, você tem aqui o seu programa, você precisa do seu patrocínio. Chega uma hora, ela não vai deixar de pagar o imposto dela para fazer um patrocínio com você. E tem coisas, Pedro, que o poder público tem que intervir. Isso é um serviço de utilidade pública. Concordo. A coleta seletiva hoje é uma obrigação pela Lei Nacional de Resíduos Sólidos. O projeto, como eu falei, não tinha a pretensão de premiar numa cidade como a nossa, mas poderia ser um projeto piloto com o equipamento público conseguir, com política pública, conseguir premiar na cidade inteira. E hoje o projeto, ele dá essa porta de saída com o autosserviço. E aquele projeto na época do Jovino Vale Verde, você se lembra? Qual a sua opinião? O processo tudo começou com a Ranalli. Esse processo, a Virgínia Ranalli, onde ela fez com um saco de ráfia no Santa Francisca. Sim, exato. Então, eu acho que tudo é um processo. Você não consegue implantar um projeto dessa envergadura e criar cultura no cidadão de uma hora para outra. Acho que começou com a Virgínia, o Jovino, na sua gestão, ele tentou sinalizar também o Vale Verde. Só que eu não acredito na contrapartida. Isso tem que fazer por cidadania. Por quê? O cara de um condomínio, vou dar um exemplo, ele chega no final do mês do condomínio, faz a coleta seletiva. Aí ele chega lá no final do mês, no relatório do condomínio dele, ele paga R$500 de condomínio, menos R$6, R$10 por causa da coleta seletiva. Sabe o que ele vai falar? Eu vou ficar guardando lixo por causa de R$10. A questão não é R$10, a questão não é R$5. É questão de cidadania. Esse material não pode mais ir para o lixo comum. Só que tem que fazer a informação, como eu falei, dar uma porta de saída, criar uma estrutura, fazer grandes centros de triagem para absorver essa mão de obra. Porque o projeto, Pedro, ele foi um sinalizador para o catador, dá visibilidade para ele. A gente não pode entender que ele é um ser humano. Muita gente fala que usa o catador, mas ele faz a reforma da casa dele e dá latinha de alumínio, mas pede para ele tirar o entulho em vez de pegar uma caçamba regular. Ele não tem onde jogar o sofá dele e a geladeira quebrada, ele chama o catador e, coitado, ele não tem onde levar e joga no terreno baldio. Isso é uma realidade. Eu estudei a cadeia do lixo, nós tivemos uma responsabilidade, Pedro, de estudar a cadeia do lixo inteiro. Eu acredito que nós damos nossa contribuição para a cidade. Hoje o projeto funciona sem essa vertente do casa a casa, que é muito triste, como a Sueli. Hoje ela sente a falta, né? Nossa, o Parque Continental foi um dos parques que mais aderiram ao projeto. Nós tínhamos essa atuação no Continental 1, 2, 3 e 4, Vila Rosália, Rosa de França, Vila Galvão, Jardim Maia, Renato Maia, ali na Vila Zaira. Só que a gente fica muito triste e teve a responsabilidade, viu, Sueli, de fazer um comunicado explicando da paralisação desse serviço. E a gente tem que também tem que pegar a responsabilidade, né, Pedro? Nós temos a sociedade que é o nosso reflexo. Então a gente tem que começar a participar e cobrar do poder público algumas iniciativas. Nós vamos cobrar. Não é fácil, porque às vezes a pessoa fala, mas a gente tem uma experiência concreta. Eu acho que com boa vontade e fazendo reformas, não de perfumaria, mas estruturais, acho que a um curto prazo de tempo a nossa cidade pode ser uma referência. Nós vamos cobrar essa pauta aqui, a coleta seletiva do lixo. Obrigado, William Panek, pela participação. Agradeço, viu, Pedro? Só um detalhe que estou me lembrando agora, que ontem estava conversando com o Panek, e tem um amigo nosso, que é nosso ouvinte, o senhor Paulo, né? Ontem nós estávamos ali no Boteco Paraty, né? Encontramos, né? E 2 amigos do Radar, né? Acabaram dizendo que eles todo dia estão nos assistindo. É o senhor Paulo. Seu Paulo e o filho dele também, Paulinho, né, Paulo? Então, um abraço. Sessão tchau, tchau. Sessão tchau, tchau, pessoal. Mas além de ser um ouvinte seu, tem uma gastronomia incrível. Ok. Obrigado. 2 minutos, voltaremos.
As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Sete horas e 36 minutos, 7h36. Já conseguimos contato telefônico, produção, com o Firmino. Daqui a pouco, coordenador, né? Para as pessoas de necessidades especiais, deficientes físicos em Guarulhos. E mobilidade reduzida. Pois é. Pedro, pois não. Eu quero destacar aqui minha coluna no jornal Folha do Ponto. E parece que não vai haver a mesma acordo, viu, Pedro, com relação ao PT, o BNE. Havia uma tentativa para que o BNE continuasse até as próximas eleições internas, mas o grupo do político ligado à LOIP está chamado Mensagem ao partido, não aceitou, então ele realmente não deve permanecer. Eu tenho uma informação diferente, hein? Bom, então essa informação é bem atualizada. Ontem à noite? Exatamente. Eu também. E é o seguinte, estou te falando o seguinte, todos têm que concordar, pelo menos dois grupos não estão concordando. O que deve acontecer é o seguinte, o grupo do BNE deve fazer a indicação de um novo nome, mas o BNE não deve permanecer. Pelo que eu sei, o ex-vereador Jonas Dias gostaria do cargo. Ele tem perfil para isso, né? Ele é o mais indicado no momento. Pois é, mas me parece que o grupo do Pietá não estaria tão difícil assim de ser convencido. Não está. Depende de alguns ajustes. Algumas pessoas ou do publicações. PT, sim, mas eu acho que isso aí é uma questão muito mais temática. Falando em publicações, circula hoje a Folha do Passageiro, que destaca na rota do Rodoanel. As obras do trecho norte do Rodoanel deverão começar por Arujá na próxima semana, aleluia. E chegarão a Guarulhos, trazendo empregos e desenvolvimento. Tá certo, o Ministério Público vai investigar reajuste do IPTU. Almeida lança saúde na escola. É um belo projeto, hein? Que tem como um dos principais objetivos prevenir a obesidade infantil. Muito bem observado. Aliás, eu digo mais, né? Hoje a criança na rede pública se alimenta melhor que a criança na rede particular. Se bem que estava tendo alguns probleminhas na rede de alimentação, né? Mas é bem melhor do que a rede... É bem melhor, viu? Fala, Virgílio. Bem, Pedro, a desembargadora Isabel Kogan adiou para o próximo dia 20 o julgamento das liminares que tentam garantir o retorno dos peroeiros em Guarulhos. A audiência de ontem no Tribunal de Justiça foi postergada para a junção de todos os pedidos liminares de peroeiros que atuam no transporte municipal em Guarulhos. Só uma correção, alguns jornalistas têm dificuldade para entender o que é uma liminar. Liminar é uma decisão provisória que o juiz emite ou não. Na verdade, os peroeiros estão tentando obter uma liminar. Há vários pedidos de liminares, então essa desembargadora resolveu reunir todos de forma correta também. Ficar emitindo liminar por liminar não adianta. Então a decisão ficou para o dia 20, é isso? É verdade, próximo dia 20.
Vale lembrar que há um mês o presidente do tribunal, Ivan Sartori, derrubou as liminares que garantiam a circulação de mais de 220 peroeiros. A prefeitura impediu a circulação deles em 15 de fevereiro. Na terça-feira, 23 peroeiros retornaram ao trabalho com autorização judicial. E com o Gutenberg Tavares observou os peroeiros circulando hoje pela cidade. Conforme eu disse também, eu não acredito que haja fiscalização, não acredito nesse exato momento. O secretário Atílio Pereira nem em Guarulhos está, pelo que eu sei, está em Brasília. Está brincando? Verdade. E os micreiros também estão rodando. Sim, não é verdade? Verdade. O sistema de transporte não pode parar. Já falei aqui, ruim com eles, pior sem eles, os pirueiros, a verdade é isso. Sem eles hoje o sistema fica pior. Agora, tem que haver... Agora, eu acho que vai ser inevitável, porque a posição do secretário Atílio é bem contundente. Ele não aceita os peroeiros e ponto. Por outro lado, as pessoas, assim, o núcleo político do prefeito Almeida entende com razão que faz falta para a população. É um impasse complicado, viu? Eu sou a favor das peruas, eu acho que é uma solução interessante. O que é necessário seria uma fiscalização mais do jeito firme. Que tá. O jeito que está hoje, não. Cada um faz o que bem entende. Não organizado, né? Exatamente. Já estamos em contato, produção. O Firmino, que é da Coordenadoria de Política para a Pessoa com Deficiência. O nome correto da coordenadoria... Mobilidade reduzida. É verdade, é cumprido. Bom dia, Firmino. Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes e telespectadores da TV Cantareira e Radar de Notícias. O nome oficial da sua coordenadoria? Olha, como que é? Eu não entendi, desculpa. O nome oficial da sua coordenadoria? É Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Esse é o nome correto. Podiam fazer uma sigla, hein? Seria mais fácil, hein? A gente vem trabalhando aí bastante para tentar focar esse nome ou reduzi-lo aí para pessoa. Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, o pessoal já é mais fácil assimilar. É mais objetiva, né? Isso. Ô Firmino, como é que você recebeu a crítica do vereador Pezão, que é deficiente também, em relação ao seu trabalho frente à coordenadoria? Bom, primeiro eu queria estar agradecendo a vocês do Radar, né? Você, Pedro, Arnone, pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo na cidade, né? O que vocês comentaram ontem foi muito importante e nos dá mais força e mais ânimo para continuar lutando, porque a gente sabe que as mudanças, elas têm que ocorrer, né? Sabemos que a questão da pessoa com deficiência nós temos que falar diariamente, temos que bate-estaca, porque senão cai no esquecimento. E assim, hoje eu entendo que talvez o vereador, ele não tenha, pelo fato de ser vereador novo, né? Ele está na política agora, ele deveria ter nos consultado, ele sabe, conhece o número do meu celular, sabe do trabalho que a gente vem fazendo, porque a gente está sempre informando o segmento da pessoa com deficiência. O prefeito Sebastião Almeida está dando uma condição para que a gente possa fazer a transformação na cidade, né? E essa transformação ela é feita, são pequenas obras, pequenos conceitos que a gente consegue incluir nas pessoas que tem grandes resultados, né? Então, por exemplo, hoje nós podemos observar que todos os equipamentos da prefeitura, nessa última reunião que o prefeito fez, o prefeito Sebastião Almeida, ele determinou que nenhum prédio mais pode ser locado para ser uma repartição pública sem acessibilidade. Hoje a coordenadoria faz parte do grupo de vistoria do setor que faz as locações. Muito trabalho está sendo feito, né? Assim, está tendo um reconhecimento, está tendo uma participação da coordenadoria junto às outras secretarias. Porque o papel da coordenadoria não é executar as obras, e sim fazer com que as obras sejam executadas para todos. Isso é uma determinação do prefeito, que ele quer uma cidade para todos, né? Então a gente vem se esforçando para conseguir atingir esse resultado. Fala, Roberto. Ô, Firmino, eu reconheço realmente que tem feito um grande trabalho com relação ao transporte e tal, mas uma coisa que nós, inclusive, já conversei com você algumas vezes, é a questão das calçadas, Firmino. Você já conhece a cidade de ponta a ponta e você percebe, por exemplo, na região central, é praticamente impossível um cadeirante sair da Praça Getúlio Vargas e chegar até a Rua Dom Pedro. Como tentar, o que a coordenadoria pode fazer para tentar resolver essa situação?
A coordenadoria ela sempre veio trabalhando através da legislação, né? Embora eu sei que muitas pessoas acham que pode ter sido de uma forma incorreta, essa busca do incentivo para que as pessoas, que a calçada é de responsabilidade do proprietário, né? Não é da prefeitura executar as obras, mas nós estamos trabalhando com uma proposta de fazer com que sensibilizar a sociedade que a calçada hoje, se a gente deixar ela acessível, não vai atender só a pessoa com deficiência, ela vai atender todo mundo. Então a gente precisa realmente continuar esse trabalho de sensibilização, de informação para as pessoas, para que elas façam uma calçada adequada para todo mundo. Então eu sei que não é fácil, né? As mudanças elas têm que ocorrerem, a gente está se esforçando para isso, mas a gente está tentando amarrar através de legislação para que a gente possa atingir um objetivo que é ter uma calçada acessível. O programa já foi lançado, ele dá o benefício, o maior benefício de isenção de IPTU é para quem tem a calçada acessível, né, o maior benefício da lei, mas a gente precisa fazer com que as pessoas entendam a necessidade e realmente faça as adequações nas calçadas, né? Então é mais um trabalho de sensibilização e conscientização da sociedade. Ok, Firmino, obrigado pela participação. Vou reafirmar aqui que nós conhecemos o seu trabalho há muito tempo, como ativista, né? Como deficiente físico. E eu acho que a crítica foi das mais injustas ou inoportunas, como queiram. Obrigado, Firmino. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tenham um bom dia para todos. Voltamos aqui no estúdio. Que horas são, Roberto? 7h45, é isso? 7h46. 7h46. Ok, fala, Virgílio. Um destaque aqui da Folha Metropolitana, Pedro, dizendo que as obras para a construção do Centro de Educação Unificado, o CEL Ponte Alta, estão abandonadas. Segundo a população local, os serviços foram paralisados em meados de outubro e a situação é de risco de acidentes. No local, a reportagem do jornal encontrou 2 grandes buracos que teriam sido abertos para a instalação de piscinas, ambos cheios de água da chuva, sendo que um tinha mais de 1 metro de profundidade, aproximadamente. O terreno tem uma estrutura de concreto iniciada, além de uma segunda, que daria acesso ao subsolo legal. Olha, estamos nos perguntando por que esse desrespeito com a população. Eu vou ser bem sincero aqui, gente. Passadas as eleições, isso aqui é um ano agora de assentar a poeira. Acertar as contas. Muito difícil, há uma crise financeira na prefeitura, ninguém desconhece isso. Como é que você faz? Você mete o pé no freio e tenta ver o que vai fazer. Agora vai na inércia. Muitas obras vão ficar paralisadas, esperando recursos federais, enfim. Não é um ano de pé no acelerador, não, é pé no freio. Quem é o Rodrigo Souza? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro, Virgílio Rocha, Roberto Samuel, principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Hoje, essa manhã, eu estou aqui na região central da cidade, Pedro, e antes, eu estive conversando com uma fonte do Corpo de Bombeiro, para exatamente tratar daquela situação que você levantou aí no início da semana, com relação à vistoria nos prédios residenciais na cidade. O que essa fonte me falou, um graduado aqui do Corpo de Bombeiros? Que a mesma legislação que os prédios devem seguir é a mesma que as casas de shows aqui, os estádios de futebol, eles seguem, Pedro. Que anualmente eles têm que renovar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, que é o AVCB, e essa vistoria ela deve ser pedida pelo síndico do prédio. Se você mora num prédio antigo e você vê que ele tem algum problema, você deve procurar o síndico, relatar o problema ao síndico e o síndico, como representante legal dos moradores, ele deve recorrer ao Corpo de Bombeiro e pedir que seja feita essa vistoria, Pedro. Outra coisa que ele falou interessante é que residências familiares que abrigam 1 ou 2 famílias, a legislação não prevê, não obriga que essa fiscalização seja realizada, Pedro. Você chegou a fazer um levantamento sobre a estrutura dos bombeiros em Guarulhos, Rodrigo? Pedro, os bombeiros de Guarulhos, eles têm, no caso, 3 bases, né, que é aqui do Macedo, uma ali próxima à prefeitura, são 4. Uma no Macedo, uma próximo à prefeitura, outra no Taboão e uma ali em Cumbica. Eles têm mais ou menos hoje cerca de umas 15 viaturas, só que eles atendem muitas cidades, são cerca de 11 cidades, incluindo Guarulhos, Suzano, Arujá, Santa Isabel, Francisco Morato. Quer dizer, segundo me falaram aqui, Pedro, a estrutura ela é boa, mas ela não é suficiente. Olha só, a região dos Pimentas é um grande desfalque hoje, né? Exatamente. Como você vê, a região dos Pimentas hoje ela é atendida pela corporação que fica sediada em Cumbica.
O Corpo de Bombeiros está defasado em Guarulhos. Obrigado, Rodrigo Souza, pela participação. Olha, quanto aos condomínios, o Rodrigo tem razão, compete a você, morador, exigir do síndico. Aliás, síndico não é só para ficar isento do condomínio não, viu? O síndico tem uma responsabilidade legal, responde até criminalmente. Você tem que exigir que o seu prédio, que o seu condomínio esteja em dia, com para-raios, com o alvará do Corpo de Bombeiros, né? Algumas pessoas confundem o síndico com o zelador. Pois é. Uma coisa não é bem assim. O Roberto, me ajuda a entender que o Wagner do São João, ele fala da saída do acesso da rodovia Hélio Smith, do aeroporto, para a rodovia Presidente Dutra, induz o motorista a erro, devido à faixa de sinalização horizontal. Muito bem, a faixa de sinalização no solo, né? A Nova Dutra diz que é o problema da prefeitura. A prefeitura diz que é da Nova Dutra. Eu acho que os dois estão corretos. Alguém tem que fazer alguma coisa? E não sou eu. E a solução, Wagner diz aqui, basta apagar a faixa. Acho que o vereador americano, já que os motoristas de táxi usam muito, né, esse acesso da rodovia Hélio Smith para a rodovia Presidente Dutra. O vereador é da comissão, né, de transporte. Exatamente. Atenção, vereador americano do PHS, presidente da Guarocop. O Wagner está dando uma boa sugestão. E é simples, hein? Basta apagar a faixa, que está induzindo o motorista a erro. Aliás, aquelas faixas na Paulo Facine também estão induzindo o motorista a erro, né? Quando você sai do viaduto de Guarulhos, se você seguir a faixa, você vai colidir com outro veículo. Também a pintura de solo, sinalização de solo em Guarulhos é muito deficiente, viu? Muito mal feita. Já foi melhor feita. Já foi melhor, realmente. Fala, Virgílio. Pois é, a região que cerca o Hospital Municipal Pimentas, Bom Sucesso, no bairro Pimentas, tem registrado alto índice de furtos de veículos, de acordo com moradores do local. Os delitos estariam ocorrendo durante a noite, sendo que as vítimas são pacientes ou familiares de usuários da unidade de saúde. O trecho com maior número de furtos é na Rua Imperial, que dá acesso à entrada do pronto-socorro. Sempre estaciono durante o dia e não tive problemas, mas muitos estão alertando sobre os furtos, comentou a dona de casa Maria Gomes, de 50 anos. E atenção, vários furtos e arrombamentos e até vandalismo estão acontecendo no estacionamento, ou nos estacionamentos, como queiram, do Walmart e do Sam's Club. Por quê? Porque surgiu uma cracolândia ali na rua Caraguatatuba, que é paralela à rua Padre Celestino, e esses moradores, esses drogados, como queiram, eles vão até o estacionamento. O estacionamento está sem cancela, sem controle nenhum, para a surpresa de muitos, e lá dentro não há seguranças no estacionamento. Eu presenciei vândalos dentro do estacionamento arrombando os carros. Muita atenção. O supermercado está deixando a desejar também, né? Não é só um caso de polícia, é uma questão de segurança interna. Agora, me preocupa essa cracolândia na rua Caraguatatuba, ali nas imediações da rua Padre Celestino, hein? Muito preocupante. Em vários pontos da cidade, infelizmente, pequenas cracolândias estão se formando. Essa não é tão pequena não, viu? Já tem mais de 50 moradores, né? Preocupante. Bom, Pedro, a pauta de hoje? Só quero destacar a pauta de hoje, né? Teremos a discussão de 4 vetos e apenas 2 projetos de lei. Os 2 projetos de lei são, na verdade, denominação de praças, né? Uma assinada pelo vereador Gileno e outra pelo vereador americano. Os outros são 4 vetos, projetos já votados ano passado, mas vetados pelo prefeito. Me causa estranheza essa ordem do dia tão fraca. Por quê, hein? Por causa das comissões ainda? Exatamente, Pedro. As comissões ainda estão retrabalhando vários projetos, dando uma relida em alguns projetos para serem reapresentados. Cada projeto que é vetado também, né? Cria o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso, vários vereadores. Não é atribuição de vereador criar centro de atendimento. Isso é pura demagogia. Pedro, de vez em quando eles acabam encontrando algum mote diferente e acabam todo mundo indo. Você lembra de um tempo atrás em que criava-se datas de aniversários de bairros? Vários bairros foram criados, às vezes eles não tinham nenhuma pesquisa mais correta. Isso seria o clientelismo, não? É exibicionismo mesmo. É querendo aparecer. Bom, aí faziam data, por exemplo, tem o Dia Nacional do Bombeiro, por exemplo, aí criavam um Dia Municipal do Bombeiro. Exato. O Dia Nacional não vale em Guarulhos? É diferente? Bom, também agora o destaque final aqui é a vinda do
sexto suplente do PT, sexto suplente Arnaldo Souza, secretário adjunto de obras, deve pedir licença e ficar 30 dias no lugar de Pezão. Que bom, né? O cara tem duas atividades, ou é suplente de vereador, ou fica como vereador em exercício, ou fica como adjunto de obras. E Arnaldo ainda é vice-presidente do PT. Vice-presidente. Tá. O Arnaldo Souza é aquele rapaz que tinha uma forte ligação com o Arthur Cunha, da Proguaru. É do grupo do Pietá? Acho que sim, é do grupo dele. Fala, Virgílio. Pois é, falando em Proguaru Obras, a Prefeitura de Guarulhos vai receber 563 milhões em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, para investimentos em saneamento básico, mobilidade urbana e pavimentação. Aí é boa notícia, hein? Pois é, mas se bem que os céus vão esperar, né? Porque aqui está dizendo que é saneamento básico, mobilidade urbana e pavimentação. Sim. Falando em mobilidade urbana, aproveitando que o Firmino participou do programa, eu fico revoltado. Não acontece só no aeroporto, mas eu observo mais no aeroporto. Motoristas que estacionam um veículo na vaga acessível, que não tem nada a ver. Ninguém multa? Não, difícil, não observei, nunca vi. Mas param um veículo onde tem aquela vaga reservada para remoção de pessoas com deficiência. Isso é uma falta de cidadania, uma falta de tudo. Né? E fiscalização também. Pois é, se o Firmino estiver ouvindo, pode aí buscar uma providência. Isso é fiscalização, né? Com relação a esse dinheiro que vem do PAC, isso acaba, de uma certa forma, causando um certo problema. Problema até que bom, né? Mas um problema. Dos 20%? A prefeitura ela tem que fazer a contrapartida, tanto que o endividamento do município cresceu bastante devido a contrapartida que o município tem que aportar nesses recursos. Nesse caso, os 20% já estão reservados, até porque essa questão da mobilidade são os corredores. Né? Já se anunciou nos últimos anos a questão dos corredores de ônibus. Algum destaque final? Bom, um show da Maria Gadu, que já foi sorteado, hein? A Camila do Macedo, é isso? Tá certo? A Camila vai ganhar um par de convites, então, para o show da Maria Gadu. Amanhã, mais um sorteio, então, de um par de convites, tá ok? 7h57, ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Estaremos mais tarde acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Eu, Roberto Samuel, no Facebook online, nos acompanhem, tá certo? E até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã, pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Até amanhã. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro